Paz bem a todos vocês. Eu me chamo Frei Victor Moura, sou um frade franciscano conventual de Costa Rica, sou biblista também, professor no nosso instituto, em outros seminários aqui em Brasília. Hoje estou falando a vocês porque me pediram explicar uma doutrina da igreja, que a Bíblia é palavra de Deus. Em que sentido a Bíblia é palavra de Deus? A primeira coisa que vem à mente é que é um texto que se escreveu porque Deus ditou a alguém escrever essas coisas, ou porque Deus inspirou no sentido de falar diretamente Ele através de outra pessoa aquilo que Ele queria comunicar. Mas essas são explicações muito simples, que não correspondem com a realidade. Por quê? Primeira coisa, temos que pensar que a Bíblia é um texto composto por uma diversidade de livros. Livros que foram escritos em momentos diferentes da história. Mas por que enfatizar tanto que é um texto? Primeira coisa, porque um texto suple a conversação. Se escreve um texto para que a gente possa ler a mensagem que se quer comunicar em diferentes momentos e longe daquele que escreveu o texto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, por ser literatura, é dizer, por ser um texto escrito, tem regras que não correspondem necessariamente com a linguagem falada. Porque a linguagem falada é muito mais espontânea, como quando nós temos uma conversação, mas quando vamos escrever uma carta é diferente. Pensamos mais, cuidamos mais as formas, vemos como organizar as palavras dentro de uma frase com mais tempo, queremos ser mais claros, queremos às vezes ser mais escuros também, depende das intenções que temos. Agora, se isso é assim, isso quer dizer que a Bíblia, como um texto escrito, tem todas essas características próprias de um texto que foi pensado para transmitir uma mensagem determinada. Mas é evidente, temos diversos livros, diversas formas de expressão, ainda dentro dos livros temos também diversas formas de expressão, porque não é mesmo uma carta que é um poema, não é mesmo uma lamentação que é um elogio, não é mesmo uma pregação que é uma exortação, uma sentença, um provérbio. Temos diferentes formas de comunicação, mas essa palavra comunicação é essencial para entender o que a igreja propõe com respeito à Bíblia na sua doutrina. Deus sempre quis entrar em contato com o ser humano. E para isso se vale de diversos meios, de profetas, de pessoas que foram inspiradas por ele longo a história, para quê? Para transmitir a sua mensagem, mas também ele utilizou pessoas que escreveram com as capacidades que tinham, com suas dotes pessoais, mas também seguindo os parâmetros do seu tempo, porque aquelas gentes que escreviam necessitavam transmitir uma mensagem que fosse entendida para a gente contemporânea. E por isso, a Bíblia é uma mescla de várias coisas. Primeiro, de inspiração divina. Por quê? Porque a Bíblia transmite a experiência de Deus que tiveram diversas pessoas na história humana. Segundo, essa mensagem ou essa experiência é descrita, celebrada também, através de um texto que tem diversas características que seguem as regras da comunicação do tempo no qual foram escritas. Isso nos fala, então, de uma experiência humana. Assim se juntam duas coisas. Quem é o autor da Bíblia? É Deus, mas também é homem. Porque a Bíblia podemos entendê-la como um testemunho da relação entre Deus e os homens. Os dois são protagonistas. Não é que Deus simplesmente conduz a história dos homens. Não, está presente na história dos homens e os homens respondem de diferentes maneiras a essa presença histórica de Deus. Agora, a Bíblia é isso.
É uma forma de narrar, de descrever, de celebrar, de cantar, de louvar a Deus, mas de forma escrita. Desde esse ponto de vista, então, temos uma grande variedade de textos, como eu dizia, escritos em distintos momentos. Por quê? Porque a presença de Deus não se experimenta da mesma forma em uma situação de prosperidade, uma situação de dor, uma situação de angústia ou de perseguição. Tem diferentes formas de manifestar-se Deus em meio de aquilo que os homens experimentam. Pensemos, por exemplo, a Jó, que depois de tantos dores que padeceu, ele pergunta a Deus: por que estou padecendo isto? Pensemos em Jesus Cristo também, que anuncia o reino de Deus como uma boa notícia para todas as gentes, mas que também, ao final de sua vida terrestre, clama a Deus: Deus meu, por que me tem abandonado? Todas essas formas de expressão são importantes, porque nos falam de emoções humanas, de ideias, de paixões, de contradições, de ambiguidades, assim como está feita a nossa vida. Mas tem um eixo condutor de tudo. Deus está presente na vida dos homens. E a Bíblia é um testemunho de essa presença, escrito concretamente dentro de uma história. Agora, nesse sentido, é palavra de Deus porque efetivamente mostra como Deus está presente na vida dos seres humanos. E como Deus, de uma outra forma também, quer ajudar-nos a viver os desafios dessa história de uma maneira coerente, mas sempre como um processo de crescimento para ser autenticamente maduros no amor, na liberdade e na verdade. Assim, a Bíblia sempre é um incentivo, mais que dizer que é uma solução de problemas, é um desafio permanente para nós, para abrir nossa mente e nosso coração a experiências novas, onde podemos encontrar ao Senhor presente em meio de nossas vidas, presente em meio de nossas contradições históricas, mas como esperança, como luz que ilumina nosso caminhar durante toda a nossa existência.